Eu passo a palavra agora para o senhor presidente do Fórum Nacional Permanente de Praças do Corpos de Bombeiros Militares e dos Policiais Militares do Brasil, subtenente da Polícia Militar, senhor Geraldo Batista Alves Souza. Para nós é uma grande alegria o senhor estar aqui. Muito grata. Eu tenho que liberar. Pode falar, fica à vontade. Oi, deputada. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Em nome da senhora, quero cumprimentar todos aqui na mesa. Nosso tempo é curto. E o FONAP agradece muito pela questão aqui do convite. Pessoal, a gente sabe que essa questão da saúde, ela é muito difícil de se resolver. Assim como falou nosso amigo, meu amigo aqui, o Major... Está desligado? Major Cruz. Oi. Não, tá ligado. Ligado? Oi, oi. É que ele é O Major Cruz, sobre a situação aqui de dinheiro. Mas a gente precisa, hoje, que realmente a gente tenha a atenção básica, que eu acho que é um dos problemas maiores da Polícia Militar. A questão da urgência e emergência vai muito bem, obrigado. Nesse primeiro momento, sempre nos últimos anos, esse primeiro momento caminha muito bem a questão da atenção básica também, com essa dificuldade de guia que a Edileuza falou aqui, com essa dificuldade de retorno que nunca se tem, né, isso acaba saindo muito caro para a Polícia Militar. A gente não tem dúvida quanto a isso. A gente tem que, né, entender que o policial militar, antes de ser profissional de segurança pública, ele é pai, é filho, muitas das vezes avô. Né, e tem que ser considerado, ele não é máquina. Nós tivemos esse episódio lamentável que aconteceu recentemente, falar sobre a questão do efetivo. E não fica só nessa questão do efetivo. Deputada, policial militar e bombeiro aqui do Distrito Federal são os únicos profissionais aqui do Estado, do nosso Distrito Federal, que não tem carreira especificada em lei com início, meio e fim. Isso traz muita dificuldade. Que garanta o mínimo que o policial militar chegue, por exemplo, à graduação de subtenente. Poucos de nós conseguem chegar a essa graduação. Nós temos muito, só tem uma ideia, a questão do auxílio moradia que foi citado aqui, nós temos hoje em torno de 3.400 policiais e bombeiros que recebem auxílio moradia sem majoração. Ou seja, no mesmo cargo, vamos dizer assim, na mesma função, no mesmo cargo, na mesma função, no mesmo posto, na mesma graduação, desenvolvendo as mesmas atividades, recebem 10% a menos de salário líquido que o outro colega, desempenhando as mesmas funções, que é uma coisa absurda. Nós temos, só ter um exemplo, coronel que recebe salário de major e terceiro sargento que recebe salário de soldado. Isso é inadmissível. Desempenhando as mesmas funções, isso é enriquecimento ilícito do Estado. Nós temos aqui a questão do nosso serviço voluntário, que hoje não paga nem o soldado. Nem o soldado paga hoje. São os únicos, os policiais e bombeiros, são os únicos que contribuem com o imposto de renda retido na fonte. Nenhum servidor do GDF que pratica essa atividade de serviço voluntário gratificado paga imposto de renda, que são coisas que realmente precisam ser corrigidas. Nós acumulamos nos últimos anos, em que pese a gente ter recebido recomposição salarial de 8,17% no ano passado, e a partir de janeiro, 9,83%, quase 40% de perdas salariais decorrentes dos índices inflacionários dos últimos anos. É uma situação que também precisa, e o governo do Distrito Federal precisa observar com carinho. Isso não pode continuar acontecendo neste formato. Comentar aqui sobre a questão, a senhora falou muito bem sobre a questão do endividamento. E ele perpassa por tudo isso que eu estou falando. A questão da coparticipação, eu tive a felicidade de pensar a questão de uma ação, desenhei com a minha esposa, que é advogada, levei a sugestão para o meu amigo, meu irmão Renilson, que divide aqui o FONAP comigo, e a gente entendeu que deveria entrar com essa ação, e nós conseguimos êxito ali no Tribunal de Justiça para anular a decisão 1831 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que gerava dívidas impagáveis para os policiais militares. E a gente conseguiu reverter isso, o Tribunal de Contas veio e refez a sua decisão, retificou a sua decisão, e agora, recentemente, numa consulta, após a gente ter provocado o Corpo de Bombeiro também, encaminhando ofício para lá com o acordo, a decisão que a gente teve, ele caminhou a consulta do Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas veio e também está aplicando uma decisão aos mesmos moldes daquela que encaminhou para a Polícia Militar. Então, assim, eu acho que a gente tem que avaliar bem essa questão da saúde, a gente sabe que não é barato. Nós temos aqui, do nosso lado, em Goiás, lá tem sim, né, a Fundação Tiradentes, que funciona há vários anos, mas ele tem um IPASGO, que de início não pode ser aplicado para a Polícia Militar no mesmo formato, se não tiver alteração de lei. Tem o IPASGO e tem um hospital próprio. Nós sabemos que nós temos só 100 médicos previstos por efetivo, que é o dobro do efetivo do Corpo de Bombeiro.
Eu acredito que o Corpo de Bombeiro tenha menos de 100 médicos hoje lá na ativa, tem 200 previstos, mas tem menos de 100, e nós também temos menos da metade. É humanamente impossível que os nossos amigos, nossos irmãos médicos consigam também atender essa demanda tão grande. Nós sabemos a questão de rede conveniada, e como disse aqui, que não sai barato, né? Não sai barato, demanda orçamento, mas essa casa, essa casa, a senhora está assim, envidando esforços, que essa casa também venha envidar esforços, junto com o governo do Distrito Federal, o próprio Tribunal de Contas, para que a gente possa ter um modelo, uma modificação do nosso modelo de saúde, para que possa atender e atender bem os nossos policiais militares. O Coronel Ramalho está chegando lá agora, sei que é um desafio gigante, mas faço votos realmente que ele consiga trazer melhorias para a gente, que a gente não pode acontecer, aconteceu ano passado, o Edileuza, de ficar aí praticamente 5 meses sem uma guia para uma simples consultinha. É uma coisa que vem trazendo muita insegurança para o policial militar e para a sua família. E não tem como você desenvolver bem a sua atividade se o seu filho estiver doente lá na sua casa. Fica bastante complicado isso. E eu queria, deputada, a gente do FONAP tem feito alguns estudos, a gente vai sim sugerir a questão de um formato para... Já sugerimos já em 2 oportunidades, Coronel Ângeles, a questão de um modelo de formato de alteração da nossa carreira que tem que acontecer com urgência. Nós sabemos que aqui no Distrito Federal todos chegam no topo das suas carreiras. Ali na metade praticamente do seu tempo de permanência no serviço público, lá na União praticamente com 1/3, e a gente não consegue chegar. Precisa realmente ser alterado. E também essa questão do subsídio, que eu acho que traz segurança jurídica para a gente. Muita gente bate porque desconhece o formato, fala que vai pagar o dobro de pensão, que vai pagar o imposto de renda, pessoal. É só sobre o auxílio moradia, que hoje não é tributado. Mas, inclusive, que tem projeto no Senado para tributar. E está de pendurado lá no Tribunal de Contas da União e precisa ser solucionado, com urgência. A gente tem a questão da emenda constitucional que garante que tenha o complemento constitucional para que ninguém tenha prejuízo. Então, assim, a gente tem que amadurecer isso, discutir com profundidade, para que a gente possa, e a corporação também possa ter segurança, o gestor, de que realmente isso é o melhor formato, que possa trazer para a gente também segurança. Essa questão do moradia que eu coloquei aqui traz muita insegurança para todos nós, então a gente precisa realmente resolver isso. Então eu queria deixar aqui, a título de sugestão, essa questão de fazer um estudo, vou concluir, de fazer um estudo mais aprofundado sobre a questão aqui de se criar uma fundação para a Polícia Militar, que traga mais facilidade para as contratações, que possa baratear a questão do serviço de saúde. A gente sabe que pode diminuir muito se realmente internalizar, levar lá para o nosso centro médico essa questão desse atendimento. A gente precisa com urgência que isso aconteça, para que consiga cada vez mais oferecer um serviço melhor. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado aqui pela oportunidade. Obrigado, boa noite para todos.